depois em Ezequiel 37. Salmo 137 e Ezequiel 37, aleluia. A minha versão é um pouco diferente, igreja, mas a palavra do Senhor é a mesma, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: lamentação dos exilados. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos sentamos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegre, exclamando: entoa-nos um cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Aleluia. Agora, Ezequiel 37, igreja, grave esse salmo aí, Salmo 137, aleluia. Ezequiel 37, palavra bem conhecida, aleluia. A minha versão também é diferente. Se a igreja quiser só ouvir a minha versão, eu acho até melhor, porque a versão de alguns é diferente do Vale de Osso Seco, né? Tem uma passagem, uma parte que fala assim, que Deus pergunta a ele: poderei eu reviver esses ossos? Só que a minha Bíblia, que é a versão mais próxima da original, ela fala diferente. Então, até nisso é bom a gente saber como exatamente aconteceu, porque às vezes a tradução, né, é diferente, mas essa é a mais próxima da Bíblia mesmo da gente. Aleluia. Diz assim, Ezequiel 37, a profecia do Vale de Ossos Secos. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, esses ossos e ordena: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei subir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme foi-me dado ordem. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito. Não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o fôlego e o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. O Espírito vem, ó Espírito, vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia. A igreja pode se assentar aplaudindo ao Senhor? Aleluia. Igreja, como a gente leu na primeira passagem de Salmos, a gente tem que voltar um pouco para falar sobre o Vale de Ossos Secos. A gente tem que entender que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E por que estavam cativo? A gente entende que o salário do pecado é a morte, certo? Muitas das vezes a morte é espiritual e não carnal. E naquela época, o povo de Israel, mais uma vez, que se você for estudar, em várias passagens, eles
profanavam o templo, adoravam outros deuses, mas em específico nessa passagem, eles estavam idolatrando outros deuses. E o Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas, permitiu que eles fossem cativos na Babilônia. Aleluia. Engraçado é que a gente lê o Salmo 137 e lá está falando assim, que quem prendeu eles, pediam para eles entoar uma canção. Aleluia. A gente entende o que com isso? Que o inimigo faz a gente cativo e mesmo a gente cativo, ele debocha da nossa cara falando, e agora, canta aí. Você não cantava lá na sua terra? Adora aí o seu Deus, então a ele. Aleluia, mas eles não tinham ânimo para louvar o nome do Senhor. Por causa da idolatria que eles tinham, o Senhor permitiu que eles estivessem cativo durante 70 anos. Aleluia. Então assim, a primeira lição que a gente aprende, o salário do pecado é a morte. Aleluia. A segunda lição, não importa quem te fez cativo, não importa onde você está, aleluia. Se o inimigo debochar da tua cara falando, canta aí, não era você que louvava, não era você que cantava, por que você está calado? Cadê a sua harpa? Então o hino ao Senhor aí, aleluia. Aprendemos que, mesmo ele debochando da nossa cara, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, aleluia. E se ele deixou e permitiu que o povo de Israel fosse cativo, ele tinha um propósito para aquilo, aleluia. Porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas, aleluia. Como já foi falo hoje, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas, aleluia. E talvez o povo de Israel estava na idolatria tão grande, e o Senhor teve que permitir que eles fossem cativos, para que eles reconhecessem que o lugar onde eles estavam, que era estranho, não era o lugar adequado deles estar, aleluia. E é assim na nossa vida também. Às vezes a gente está fora da igreja, não quem está aqui, amém? Mas algum parente, algum vizinho, né? Está fora da igreja, o Senhor permite que saia, aleluia, para que ele entenda que lá fora não é o lugar dele, aleluia. Para ele saber que aqui, na presença de Deus, é o lugar certo de adorar e entoar cânticos ao Senhor, aleluia. E aí, Ezequiel, ele estava, eu estudei um pouco, ele estava no rio, quando o Senhor veio até ele, estava lá numa boa, já pensou você na praia aí, numa praia lá, tomando ventinho, de repente, ele disse que a mão do Senhor foi sobre ele e levou ele no vale. Aleluia. O que é que a gente aprende com isso, igreja? Que o Senhor, ele não precisa da tua permissão para te levar a lugar nenhum. Aleluia. Se ele quiser, ele te tira de um lugar, ele te põe no vale, no deserto, onde ele quiser. Ele não pede permissão, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Ele estava lá e o Senhor pegou ele e levou no vale. Colocou ele no vale, ele de repente do nada, em espírito, viu que a mão do Senhor estava sobre ele e colocou ele no vale. O Senhor não pediu permissão em momento nenhum, aleluia. E muitas vezes na nossa vida é assim, o Senhor não nos pede permissão para nos colocar na prova. O Senhor não nos pede permissão para a gente passar no vale, aleluia. Mas sabe o que é mais importante do que Ele pedir permissão para nos colocar lá ou não? É Ele estar conosco lá no vale, aleluia. Não importa onde você esteja, o importante é quem está com você, aleluia. E o Senhor levou ele para caminhar sobre o vale, aleluia. Levou ele para andar um pouquinho de um lado para o outro. E muitas das vezes é assim, né? O Senhor coloca a gente no vale. A gente anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aleluia. Só que o Senhor tinha dado uma ordem para ele. Aleluia. A ordem era profetiza. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, eu quero dizer que se o Senhor te colocou em um vale, e se porventura você está andando de um lado para o outro, e você ainda não fez o que o Senhor te ordenou, hoje é noite de fazer o que Ele ordenou fazer, aleluia. Se Ele mandou profetizar, é para profetizar. Se Ele mandou você cantar, é para cantar, aleluia. Se Ele mandou você abraçar, é para abraçar. Se for para interceder, é para interceder. Você vai ficar andando de um lado para o outro,
Não adianta. Não adianta querer que os ossos revivam se você não fazer o que o Senhor mandou. Eu tomo para mim isso aqui, igreja, porque a palavra primeiro fala com a gente, aleluia. Eu estudando, falei, Senhor, é forte essa palavra, aleluia. Do que adianta tanto eu pedir um milagre a Deus? Senhor, me dá um milagre, me dá um milagre. E o Senhor já falou, faz a minha obra e descansa que do resto eu cuido, aleluia. Não adianta a gente andar de um lado para o outro, não. Você vai ficar 10, 20, 30, 40 anos igual o povo ficou no deserto, só de um lado para o outro e nada vai mudar na sua vida, se você não fizer o que o Senhor mandou. E o que Ele manda, a gente sabe que não é fácil, aleluia, porque se fosse fácil, o Senhor nem pedia, a gente por livre e espontânea vontade ia lá e fazia. Se Ele pediu é porque Ele sabe que é difícil para você. Aleluia, mas Ele também sabe que esse difícil é que Ele vai operar e fazer reviver os ossos, aleluia. Eu não sei qual é o osso que está morto na sua vida na noite de hoje. Eu não sei se é espiritual, sentimental, se é familiar, conjugal, mas eu creio que se você fizer o que o Senhor te ordenou, Ele vai reviver os ossos, aleluia. Coisa linda, igreja. Aleluia. A palavra diz que os ossos, a palavra diz que, segundo o Senhor deu ordem, Ezequiel profetizou. Aleluia. E o Ezequiel falou assim, ouve a palavra do Senhor, ó ossos, né? E a Bíblia diz que cada osso foi no seu devido lugar. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que foi tudo na sua devida ordem. Aleluia. Houve um barulho de chocalho. E depois deste barulho, cada osso foi para o seu lugar. Aleluia. Pode ser que na sua vida hoje, você esteja passando por algo e você fala, Senhor, que barulho é esse? Que vento é esse? Aleluia. Mas talvez esse barulho, esse chocalho, é o Senhor colocando cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. Entenda que o osso da perna não veio para o braço, a cabeça não foi para o pé, foi cada coisa em seu devido lugar. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, Ele entra, Ele põe as coisas no lugar, aleluia. Ele faz totalmente diferente do inimigo das nossas almas, porque o inimigo das nossas almas, ele vem e ele, bagunça tudo, bagunça o nosso sentimento, a nossa mente, o nosso coração, a nossa paz de espírito, aleluia. Ele deixa uma bagunça, uma baderna e fala, eu vou fazer arruaça aqui, aleluia. Mas o Senhor faz um barulho, segundo o profeta, profetizou, e houve um barulho depois que ele profetizou, e colocou cada coisa no seu devido lugar, aleluia. Eu quero profetizar aqui que o Senhor, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, aleluia. Na sua casa, na sua vida, aleluia, no seu emprego, na sua escola, seja lá onde for, se existe algo fora do lugar, o Senhor vai colocar de novo no lugar, aleluia, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e quando Ele quer, Ele faz acontecer, aleluia, aleluia. E a palavra diz que, mesmo que cada osso foi para o seu lugar, ainda assim eram só ossos. Aleluia. Era só ossos, ainda não tinha vida. Olha só, que interessante. Às vezes tem osso, tem pele, tem carne, tem tendões, tem ligamento, mas não tem vida. Aleluia. Quantas pessoas estão assim hoje na igreja? Parece que estão de pé, parece que tem vida, mas não tem a vida. Aleluia. Está faltando o Espírito de Deus dentro dela, dentro da gente, me colocando nessa palavra, aleluia. Então, se de repente você acha que você está vivo, e por algum motivo essa palavra está falando com você hoje,
e te tocando e dizendo: você está de pé, mas não tem vida. Aleluia. Eu quero profetizar na noite de hoje que o Senhor vai soprar um vento dos 4 cantos, aleluia, e vai trazer vida para você, aleluia. Se não for para você, leva esse sopro de vida para o teu filho, leva esse sopro de vida para a tua mãe, aleluia, para o teu vizinho, para o teu parente, aleluia, para teu familiar, para o teu primo, seja lá quem for. Se você está de pé, que a palavra do Senhor hoje seja: tenha vida onde não tem vida, aleluia, Deus santo. E o Senhor, Ele deu 2 ordens ao profeta no vale, aleluia. Foram 2 ordens. E às vezes o Senhor dá só uma para a gente não quer obedecer, né? Aleluia. Mas Ele sabia quem estava falando com Ele. Ele sabia que o Senhor era soberano sobre todas as coisas e tinha colocado Ele ali para mostrar algo que necessitava ser mostrado, aleluia. A primeira ordem que o Senhor deu ao profeta para que ele profetizasse foi para que cada coisa fosse para o seu lugar, aleluia. E a segunda foi para que houvesse vida, aleluia. Então, eu não sei quantas ordens o Senhor já te deu nesse vale, aleluia. Eu não sei se é a primeira vez que Ele está falando com você. Eu não sei se é a segunda, a terceira ou a 10ª vez, aleluia. Eu não sei quantas ordens o Senhor já te deu, aleluia. Mas eu quero profetizar que a ordem da noite de hoje será a última. Você vai se levantar sim, e o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar e trazer vida onde não há vida, aleluia. Aleluia. Em Ezequiel 37, versículo 11, eu não fiz menção a essa palavra, eu vou fazer para a igreja. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor deu a visão ao profeta, e aí em Ezequiel 37, 11 diz assim: o significado dessa visão profética. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Aleluia. Porquanto eles costumavam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Aleluia. O povo estava cativo, não havia esperança. Aleluia. Mas o Senhor levou Ezequiel até aquele vale para mostrar que ainda havia esperança sim. Aleluia. Tem como alguém dizer que esse Deus não é um Deus de misericórdia? Aleluia. O povo mais uma vez idolatrando outros deuses, e mais uma vez o Senhor voltando a face dele para o povo de Israel. Aleluia. E é diferente na nossa vida, não é? Aleluia. A gente erra, a gente cai, a gente peca, a gente falha, e pela misericórdia do Senhor, mais uma vez, o Senhor volta a sua misericórdia sobre nós. Aleluia. Você já agradeceu ao Senhor hoje por ter vida, por estar respirando, andando, ter vida? Aleluia. A gente murmura muito e agradece de menos, não é assim? A gente reclama quando falta alimento, a gente reclama quando o ônibus atrasa, quando não tem emprego, reclama quando tem emprego também, está sempre murmurando, né? Aleluia. Mas o Senhor é sempre soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Diz assim no versículo 12: contudo, profetiza e prega, assim diz Yahvé, o eterno Deus soberano. Ó meu amado povo, aleluia, eu creio que o Senhor está dizendo isso essa noite para a gente. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel, aleluia. Eu mesmo, o Senhor, aleluia. Se você está morto, eu mesmo, o Senhor, abrirei os vossos túmulos, aleluia. Tirarei você de lá, aleluia, com a minha forte mão, aleluia, e te darei vida, aleluia. Não foi assim que o Senhor fez?
gente. Estávamos no mundo aí fora há tempo atrás. E o Senhor abriu a nossa sepultura, tirou a gente de lá e trouxe vida novamente. Aleluia. Pela misericórdia dEle. Aleluia. E é tudo pela misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente nem aqui estava. Aleluia. A misericórdia do Senhor é infinita. Aleluia. O povo de Israel se rebelando, se rebelando, se rebelando. E a gente não é diferente, né? No Brasil deve ser até pior o povo. Aleluia. E o Senhor sempre volta a face dele para a gente. O Senhor sempre nos dá mais uma oportunidade. Aleluia. E essa palavra não é só para você que está aqui escutando, não. Se tem algum ente seu que porventura está morto, eu creio que o Senhor Yahvé, na noite de hoje, Ele vai de encontro, aleluia. Nós não sabemos onde cada ente está agora. E eu creio que cada pessoa que entrou aqui nesta noite veio buscar por algo. Seja pela própria vida ou pela vida de alguém que está lá fora, que o inimigo está fazendo arruaça, aleluia. Mas o Senhor diz na noite de hoje, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Às vezes é necessário que Ele esteja lá fora, que Ele veja como que é o cenário lá, que Ele veja o que o inimigo tem reservado para Ele. Aleluia. Que não é nada de coisa boa. A gente sabe que o mundo aí fora não tem nada de bom para nos oferecer. Às vezes é necessário. Foi necessário que o povo de Israel passasse por esse cativeiro durante 70 anos. Vocês concordam que se o Senhor não permitisse que o povo de Israel fosse levado cativo, eles ainda hoje estariam adorando a outros deuses? Aleluia. Invocando outros deuses, fazendo estátuas de outros deuses, se prostrando a outros deuses. Então foi necessário que eles estivessem cativo. Porque há um plano, há um tempo para todas as coisas, como foi dito hoje. Aleluia, fazendo cumprimento da palavra. Há um tempo. E se está cativo lá fora, aleluia, o Senhor quer mostrar algo. E quando o Senhor trouxer para a presença dEle, assim como fez comigo e com você, aleluia, você vai entender o porquê foi necessário dele estar lá fora. Aleluia. Porque tudo é testemunho para a gente contar. Aleluia. Às vezes o Senhor está ensinando lá fora, para quando vier para a presença dEle, testemunhar os livramentos que o Senhor deu. Para testemunhar a grandeza de Deus sobre a vida dele. Para testemunhar que a oração que foi entoada não foi em vão. Aleluia. Então, foi necessário que o povo fosse cativo. Foi necessário para que o Senhor trouxesse na mente deles que Ele era soberano, que Ele era o Deus de Israel e que não há outro, aleluia. Se o Senhor não permitisse que eles estivessem cativo, eles iam achar que ia continuar adorando outros deuses, ia achar que a casa de Deus é bagunça, e ia continuar de qualquer jeito. Foi necessário estar cativo. Foi necessário para o Senhor mostrar que só Ele resgata Israel. Para Deus mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Eu creio que quando eles estavam cativos, eles estavam com saudade de casa. Aleluia. Então, às vezes é necessário a gente ficar cativo espiritualmente. Aleluia. É necessário para você sentir falta de Deus, para você sentir falta da presença, para você sentir falta de ouvir a palavra, para você sentir falta de louvar na presença do Senhor. Aleluia. Não é assim. A gente está em casa desanimado, não quer vir para a igreja, mas lá dentro tá, vai lá, o Senhor nos incomodando. Vai lá, escuta a minha palavra. Eu tenho algo reservado para você. Aleluia. No versículo 13 diz assim: e no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis, aleluia,
que eu sou Yahvé, o Senhor, ó povo meu. Aleluia. E derramarei dentro de cada um. Eu creio, aleluia. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar na sua vida, na noite de hoje, que o Senhor, aleluia, Ele vai soprar o vento do Espírito Santo. Aleluia. Ele vai, aleluia. O Senhor, o teu Deus, quem te chama pelo nome, aleluia, Ele vai te dar vida. Ele vai porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Na noite de hoje eu quero profetizar. Aleluia. Que o Senhor, soberano sobre todas as coisas, Ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. Pode parecer que está tudo perdido. Você pode estar em terras estranhas, aleluia, e achar que não há esperança, e achar que o teu pecado te afastou do Senhor. O teu pecado pode sim ter te afastado de Deus, mas Ele está te vendo lá do céu, aleluia, e Ele está dizendo: eu vou soprar vida sobre ti, aleluia. Eu mesmo, o Senhor, reviverei esses ossos, aleluia. Eu mesmo, o Senhor, te tirarei, aleluia, do teu cativeiro, aleluia, e te darei vida, e vida com abundância, aleluia. Deus santo, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus poderoso. Igreja, Deus está aqui, igreja, aleluia. Eu não sei se você está sentindo, aleluia, mas eu estou com a minha carne tremendo, aleluia. E é muito forte, aleluia. Deus usa cada um de uma maneira, e quando eu sinto Deus, a minha carne treme, aleluia. E eu estou sentindo que Ele está aqui, aleluia. Aleluia. Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus soberano sobre todas as coisas. Oh, Senhor. Traz vida, Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus, derrama, Pai, do seu Santo Espírito sobre a nossa carne, Deus. Deus, precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos, Pai, que o Teu Espírito venha sobre os quatro cantos e reviva, Pai, a nossa esperança. E reviva, Senhor, a nossa fé, aleluia. Precisamos, Senhor, do Teu toque. Precisamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito se manifeste sobre nós, aleluia, trazendo esperança, paz, aleluia. Senhor, meu Deus, precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, assim como mudaste o cativeiro de Israel, Senhor, meu Deus, muda o nosso cativeiro nesta noite, Pai. Senhor, meu Deus, vai de encontro a cada família, Senhor, que não pode vir. Vai de encontro a cada família, Senhor, meu Deus. Deus, não sabemos onde eles estão, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Sabemos que se o Senhor quiser, aleluia, hoje mesmo o Senhor traz vida onde não tem vida, aleluia. Senhor, meu Deus, nos ensina, Pai. E se este não for o Teu tempo, se não for o tempo de trazer vida ainda, nos ensina a esperar em Ti, ó Deus. Nos ensina a esperar com paciência no Senhor.
Nos ensina, Pai. Nos dá visão espiritual para entender o que é o teu tempo, aleluia. Para entender o que é o teu esperar, aleluia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, aleluia. Do mesmo jeito que Ele é o Deus de já, Ele pode ser o Deus que vai se revelar a você daqui a 10, 20 ou 40 anos. Só que a gente não pode perder a esperança, porque há um tempo determinado para todas as coisas no céu, aleluia. E quando a gente fala que há um tempo determinado para todas as coisas, a gente pensa que, pelo menos eu pensava assim, eu vou confessar para a igreja, eu pensava assim, há um tempo determinado. Se o Senhor determinou que vai ser em 2025, independente do que eu esteja fazendo, vai acontecer, aleluia. Só que não é assim, igreja, aleluia, não é assim. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas o tempo vai começar a contar depois que você fizer o que o Senhor te ordenou, aleluia. Então, tipo assim, eu pensava, eu não vou pregar, eu não vou louvar, se há um tempo determinado, Ele vai me dar a vitória e pronto, né? É assim que a gente pensa. Mas não é assim. Há um tempo determinado, sim, para todas as coisas. Quando você fizer o que o profeta fez no vale. Quando você fizer o que o Senhor ordenou, aleluia. Quando você se colocar na posição que Ele te ordenou, aleluia. O que foi que Ele ordenou você fazer, aleluia. O Senhor está te perguntando o que foi que eu ordenei, o que foi que eu já te ordenei fazer. Aleluia, não coxinhe em dois pensamentos. Aleluia. O tempo é de Deus, não é nosso não. A gente acha que tem muito tempo, mas não tem. Ah, Senhor, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu profetizo, amanhã eu oro, amanhã eu jejum, amanhã eu busco. Mas quem é o dono do tempo é Ele. Aleluia. E só vai se cumprir quando você fizer o que o Senhor ordenou. Aleluia. E depois que eu entendi isso, que a palavra primeiro vem para a gente. Depois que eu entendi isso, que a promessa só vai se cumprir depois que eu me colocar na posição e fizer o que o Senhor me ordenou. O que o Senhor já tem ordenado há muito tempo e eu tenho fingido que não estou escutando. Aleluia. Então, na noite de hoje, há um tempo determinado para todas as coisas, há. Mas se coloque de pé, aleluia. Faça o que o Senhor te ordenou, mesmo não sendo fácil, porque não é fácil pregar, não é fácil estar aqui falando do Senhor não, né, da palavra dele, porque é uma responsabilidade muito grande. Não adianta eu querer pregar aqui e lá fora ser outra coisa, aleluia. Isso não serve só para mim, serve para todo mundo que está aqui. A mesma coisa é louvar. Não adianta a gente louvar, engrandecer ao Senhor e lá fora ser diferente, aleluia. Então, seja lá o que o Senhor te ordenou, faça, aleluia. Faça porque você paga o preço. Eu pensava assim, mas fazer a vontade de Deus eu vou pagar preço. Mas não paga também se não fizer. É melhor pagar fazendo do que pagar desobedecendo. Aleluia, aleluia. Igreja, então é isso, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que a palavra tenha falo com vocês. Eu espero que vocês tenham sentido a presença do Senhor como eu senti. Aleluia. Mesmo eu sendo pequena, sendo falha. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da minha vida. E através da sua também, que ainda não pegou a ordenância do Senhor para si. Aleluia. Eu quero louvar o hino, aleluia. Convido o evangelista para cantar comigo.